Sobre a pontuação, 3 fatores criam a confusão: semáforos desligados, alagamentos nas ruas, falta de energia. Pode-se afirmar corretamente que os 2 pontos, e aí galera, antecipam uma numeração. É justamente isso. Aqui a gente pode fazer alguns comentários. Coloque aí, por favor, os 2 pontos normalmente são usados para introduzir uma enumeração, uma explicação e um discurso direto. Aí do lado de discurso direto, você pode colocar entre aspas, reprodução da fala direta de alguém. Fecha parênteses. Reprodução da fala direta de alguém. Fecha parênteses. É como se, por exemplo, eu falasse assim, galera, fulano ontem perguntou, 2 pontos. João, você vai sair? Aí você usou os 2 pontos para introduzir o quê? A reprodução de uma fala direta. Você pega a fala, por exemplo, galera, essa questão é difícil. Aí você chega para o seu amigo e diz, o David falou, 2 pontos. Essa questão é difícil. Aí você reproduziu exatamente o que eu falei. Isso é o que é chamado de discurso direto. O discurso direto, ele vai ser introduzido por 2 pontos. Os 2 pontos, naturalmente, introduzem introduções, introduzem enumerações. Neste caso aqui, foi exatamente pelo fato de ter introduzido uma enumeração. Olha aqui. 3 fatores criam a confusão. E quais são esses 3 fatores? Semáforos desligados, alagamentos nas ruas, falta de energia. Ou seja, ele está introduzindo a enumeração. Então, quanto a isso, não há problema. Os 2 pontos antecipam uma enumeração. Beleza, galera? Tranquilos? Show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras opções, ver se tem alguma coisa importante. As ocorrências do ponto e vírgula mostram finalidades diferentes. Não. Por que não? Os 3 fazem parte de uma mesma enumeração, não é? Da mesma ideia. Esse daqui é um dos fatores. Este aqui também é um dos fatores e aqui também é um dos fatores. Ou seja, os 3 que aparecem ali, eles estão apresentando exatamente a mesma coisa e não finalidades diferentes. Tranquilos? Mostram elementos em oposição. Essa aqui não tem nada a ver. A última ocorrência de ponto e vírgula poderia ser substituída por ou. Vamos ver se poderia? Ó, eu posso tirar aqui o ponto e vírgula e colocar o ou. Aí vamos ler lá. 3 fatores criam a confusão. O primeiro, semáforos desligados. O segundo, alagamentos ou falta de energia. Ih, deu problema. O segundo, é isto ou isto? É uma ideia de exclusão, de alternância? Não. Aqui eu poderia chegar e colocar o e. Tirar o ponto e vírgula e colocar o e. 3 fatores criam confusão. Semáforos desligados, alagamentos nas ruas e falta de energia. Aí sim, agora o ou, em hipótese alguma. Após 2 pontos, a palavra seguinte deveria iniciar com letra maiúscula. É um tipo de pergunta que muita gente faz. Galera, após 2 pontos, você vai usar a letra maiúscula somente se a palavra tiver que ser usada com a letra maiúscula. Por exemplo, você não vai falar assim como regra. Olha só. Após o ponto, se o substantivo for comum ou próprio, a letra não vai ser maiúscula. Ponto. Você começou a falar uma frase, falou um período, ponto. A próxima letra, ela tem que ser maiúscula. Independente de ser um substantivo comum ou substantivo próprio. Agora, quando você introduzir os 2 pontos, você não tem que usar a próxima palavra com letra maiúscula. A não ser que, por exemplo, eu encontrei 3 meninas na praia, 2 pontos. Mariana,
Aí eu vou colocar Mariana com letra maiúscula. Só que Mariana vai estar com letra maiúscula não é por causa dos 2 pontos, é porque ela é um substantivo próprio. Só para lembrar o seguinte, a letra maiúscula, ela é usada sempre em início de período, início de parágrafo. E quando eu pergunto a vocês, o que separa um período do outro? É o ponto. A vírgula, ela não separa um período do outro. Por esse motivo, se aqui, por exemplo, eu estivesse escrevendo assim, João foi ao curso, vírgula, mas não assistiu aula. Esse mas, ele é maiúsculo? Não, esse mais é minúsculo. Por quê? A vírgula, ela não termina um período para começar outro. Agora, se eu falar, seu aluno foi ao curso, ponto. Mas não assistiu aula. Aí esse mais vai aparecer com letra maiúscula, por quê? Porque ele está iniciando o período. Ou seja, você tem que ficar ligado no seguinte, porque a tua pergunta, ela pode ser respondida pela lógica. Pergunta a vocês, o que separa um período do outro? A vírgula separa um período do outro? Não. A vírgula pode separar orações. Período, não. O que termina um período? É a vírgula? Não. O que termina um período? É o ponto e vírgula? Não. O que termina o período? São os 2 pontos? Não. O que termina o período é o ponto. Então, quando você usou o ponto, você termina o período. Aí o próximo período vai começar com letra maiúscula. Agora, quando você usar o ponto e vírgula, quando você usar os 2 pontos, a outra palavra não tem que ser usada com maiúscula. Ela só vai ser usada com letra maiúscula se ela for substantivo próprio. Beleza? Vamos lá. 5, letra A. 6. A organização do texto mostra, vamos lá, letra A, uma progressão textual do tema mais grave para o menos grave. Ele está querendo dizer que o semáforo é mais grave do que a falta de energia? Não tem nada a ver. Então ele não começa do mais grave para o mais leve. Na verdade, ele lá em cima ordena 3, correto? Observe aqui, ó. Perdão. Pega a folha de vocês aí. Pega aí a primeira parte. Olha lá, como é que ele coloca. Lá no final do primeiro parágrafo. Pega aí. 3 fatores criam a confusão. Primeiro, semáforos. Segundo, alagamentos. Terceiro, falta de energia. Aí você vai reparar que nos parágrafos subsequentes, ele vai seguir exatamente esta ordem que foi pré-estabelecida por ele na introdução. Reparem, lá ele fala 3 fatores que criam confusão. Primeiro, o semáforo desligado. Aí quando você pegar o parágrafo, ele vai colocar aí. Semáforos, por exemplo, foi o primeiro que ele citou lá em cima. Segundo, ele fala sobre alagamento. Parágrafo subsequente. Quanto aos alagamentos, está na ordem que está lá em cima, que foi o segundo que ele citou. Terceiro, falta de energia, é o próximo parágrafo. A falta de energia é outro estrago. Ou seja, os parágrafos que ele foi colocando aí, eles foram seguindo uma ordem que ele determinou lá em cima. Não tem absolutamente nada a ver com ser o mais grave ou menos grave. Claro que não tem nada a ver. Ou seja, letra A está fora. Letra B é uma simples listagem de problemas causados por mau tempo. Galera, a organização do texto é para mostrar somente uma listagem de problemas causados pelo mau tempo? Não. Ele mostra o que? Os problemas, as ideias que podem solucionar os problemas. O texto mostra crítica às autoridades, e ele está dizendo aí que é uma simples listagem. Não é. Ele fala sim de problema, mas ele dá ideia para solucionar, ele critica a autoridade, ele chama o leitor para interagir com ele em alguns momentos. Enfim, letra B está fora. Letra C, uma crítica crescente às autoridades. Parece até aqui, não veria problema de marcar a letra C. Mas ele fala que é uma crítica crescente às autoridades e aos moradores. Porra, coitado dos moradores, né? Só sofre, meu irmão. Será que é uma crítica aos moradores? Fala sério, né? Letra D, uma série de problemas e soluções já dadas. A resposta à nossa questão é a letra E.
uma distribuição pelos parágrafos dos fatores inicialmente citados. Ele cita lá os 3 fatores e depois ele faz o quê? Ele vai organizando em parágrafos, explicando os 3 fatores. Por esse motivo, a nossa resposta é a letra E de escola. Beleza, gente fina? Beleza, gente boa? Tranquilos? Vamos prosseguir? Então, vamos que vamos. 7. Quanto aos alagamentos, ocorrem por falta de algum serviço ou obra. Esta já prevista. Esta o quê? A obra. Beleza? Vamos lá. Olha só. Muito cuidado para você não cair na seguinte armadilha. O que é comum o aluno ouvir? Quando a gente usa os pronomes esse, essa e isso, esses pronomes são elementos coesivos, chamados de quê? Elementos referenciais anafóricos. O que você quer dizer com isso? Ser um elemento referencial anafórico. É dizer que ele é um elemento que tem a obrigação de fazer referência a algo que já foi citado. A referência anafórica, ela é feita a um termo citado anteriormente. Pode anotar isso aí, porque também a FGV gosta de cobrar esses nomes horrorosos, mas é nada demais. Elemento coesivo referencial anafórico. Faz referência a um termo citado anteriormente. O esse, o essa e o isso tem esse papel dentro da frase. Então, se eu colocasse uma frase assim, por exemplo, anotem aí, por favor. Não a amo mais. Vírgula. Infelizmente, preciso dizer isso. Não a amo mais, vírgula. Infelizmente, preciso dizer isso. Isso. Aí você pode circular o isso. O isso se refere a quem? A expressão não a amo mais, que já foi citada na frase. E por esse motivo, o isso é chamado de quê? Elemento coesivo referencial anafórico. Beleza? Então, se a prova te perguntar alguma coisa sobre coesão anafórica, referencial anafórica, é só isso. É uma palavra que se refere a alguma coisa que já foi citada anteriormente. Outra, pode colocar assim a frase. Incomodou-me muito. Vírgula. E resolvi dizer isto. Incomodou-me muito, vírgula. E resolvi dizer isto. 2 pontos. Não a amo mais. Ponto. Aí você pegou o isto. Circula o isto aí. Esse isto vai fazer referência a uma coisa que ainda será citada. Como vai fazer referência a uma coisa que ainda será citada, ele é um elemento coesivo referencial catafórico. Elemento coesivo referencial catafórico. Por que catafórico? Porque ele faz referência a algo que ainda será citado. Então, a diferença entre as duas frases é essa. Quando você usar os pronomes esse, essa e isso, eles vão trabalhar com a coesão referencial anafórica, ou seja, referência a um termo anterior, e os pronomes este, esta e isto são elementos coesivos referenciais catafóricos, ou seja, vão fazer referência a termo citado posteriormente. Tranquilos. Só que, neste caso, o pronome não foi usado para trabalhar com a referência. Aqui você tem uma coisa que é a chamada ideia do aposto distributivo. E aí você fala assim, pô, o que ele quer dizer com isso? Preste atenção. Você tem uma coisa citada anteriormente, você vai usar o pronome essa, esse, isso para poder fazer referência a ele. Em contrapartida,
Quando a ideia for de você distribuir, você apontar o mais próximo e o mais distante, aí o que a gramática vai te determinar? Ela vai determinar que você faça. Ó, quando aos alagamentos, ocorrem por falta de algum serviço ou obra. Esta já prevista. Esse esta é para poder se referir ao termo mais próximo. Se por um acaso eu falasse assim, galera, ó, João e Maria são bons alunos. Aí eu vou chegar e vou colocar assim, ó, esta em matemática esta em matemática e aquele em língua portuguesa. Ponto. Tá aqui, ó. João e Maria são bons alunos. Aí você pode chegar aqui e falar o seguinte, ó. Essas pessoas passarão no concurso. Tá aqui, ó. João e Maria são bons alunos. Essas pessoas passarão em concurso. Aí, quando eu uso essas pessoas, o que eu estou fazendo? Por que eu estou usando essas e não estas? Se eu falasse ali, estas pessoas passarão, aí eu estaria cometendo um erro. Porque a ideia que eu tenho aqui é de usar um pronome para poder fazer referência a tudo aquilo que está sendo referido ali na frente. Aí eu vou usar quem? Esse, essa e isso. Beleza? Esses dois passarão no concurso. Seria uma outra opção. Mas se eu quisesse falar, por exemplo, estes dois passarão, aí eu cometeria um erro. Eu teria que chegar e falar o quê? Esses dois passarão. Eu vou usar o esses, fazendo referência ao termo anterior. Você só pode usar o pronome este ligado ao anterior quando houver a ideia de distribuição. É em relação ao mais próximo e o mais distante. E aí aqui eu poderia chegar e falar, João e Maria são bons alunos. Esta em matemática, aí eu estou apontando o mais próximo e aquele em português. Aí o aquele é o João, que é o que está mais distante. Beleza, rapaziada? Então, esta é o mais próximo e aquele é o mais distante. Sendo assim, quando eu falo assim, por exemplo, esta já foi prevista, claro que o esta está se referindo ao que está mais próximo, que no caso é o obra. E aí eu venho. Justifica-se por quê? Se refere ao primeiro de dois elementos citados anteriormente? Foram dois elementos citados anteriormente. Ela se refere ao primeiro? Não. Está errado. Se prende a um elemento que ocorre na atualidade. Porra, nada a ver. Se liga ao último de dois elementos antes referidos. Então aí, eu já achei a minha resposta. Ele se liga ao último de dois elementos antes referidos. Ou seja, este, ele se refere ao último dos dois elementos. E por esse motivo, a resposta será a letra C de casa. Belezinha? Tranquilos? Então, vamos que vamos. Questão 8. Assinale a alternativa em que os dois segmentos indicam uma interação autor-leitor. Vamos lá. Uma interação autor-leitor. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Podem reparar. Em toda queda de árvore, sempre aparece um morador para dizer que aquilo era esperado, que já havia sido solicitada a poda ou a retirada. De novo, não tem nada a ver com a chuva. Neste caso aí, é um comentário somente de quem? Do autor. Repara que o autor, neste momento, ele não está querendo interagir com o leitor. Não tem uma interrogação, não tem nenhuma pergunta retórica, não tem nada que pudesse
trazer para esse momento o leitor para interagir. Nesta situação, claramente é só uma fala do autor, não tem interação. Então a letra A está fora. B. 3 fatores criam confusão. Semáforos desligados, alagamento de ruas, nas ruas, falta de energia. Então, tudo culpa da chuva, certo? Tudo culpa da chuva, certo? Aí quando ele faz essa interrogação, ele naturalmente, isso é um tipo de pergunta retórica. A pergunta, quando é uma pergunta retórica, para quem não sabe, a pergunta retórica é aquela que você faz já sabendo qual será a resposta. Isso é uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É aquela pergunta que é feita quando você já sabe a resposta. Beleza, rapaziada? Neste caso aí, quando ele fala assim, então, tudo culpa da chuva, certo? Qual é a resposta? Não. Ou seja, ele quando faz essa pergunta, ele já sabe a resposta, então é retórica. Agora, neste momento, ele está chamando o leitor para interagir. E por que ele chama o leitor para interagir? Porque quando você está lendo, que você pega esse pedaço aí, então, tudo culpa da chuva, certo? Aí você já começa a querer fazer algum tipo de comentário. Aquilo dali é para mostrar uma interação entre o autor e o leitor. É por esse motivo que a nossa resposta será a letra B de Brasil. Beleza? Nas outras não tem qualquer tipo de interação. Vamos lá. E o podem reparar, né? Podem reparar. Em toda queda de árvore, sempre aparece um morador para dizer aquilo que aquilo era esperado, que já havia sido solicitada a poda ou a retirada. De novo, não tem nada a ver com a chuva. Quando ele fala isso, ó, podem reparar, imagina que eu estou falando isso para você. Galera, toda chuva, podem reparar, sempre tem alguém para poder dizer que isso, aquilo. Quando eu falo esse podem reparar, eu estou te chamando para poder interagir comigo. É o que faz deixar claro que a resposta de fato é a letra B de bola. Tranquilos? As outras opções são simples. Deixa eu só passar aqui, ó. Na próxima, ele até usa o podem reparar, que aqui tem a ideia de interação, mas quando ele fala semáforos, por exemplo, eles poderiam ter a fiação enterrada ou a fonte de energia e os sistemas de controle automático protegidos por caixas blindadas. Neste caso aqui, ele não está interagindo, ele está só para ele, correto? Letra C, ora, por que não poda uma árvore? De novo, nada tem a ver com a chuva. Aí quando ele fala isso, ó, ora, por que não poda uma árvore? Aí você até poderia dizer que está havendo uma interação. Só que, na de baixo, de novo, não tem nada a ver com a árvore, é o comentário que ele está fazendo partindo dele. Não existe interação. Letra E. Semáforos, por exemplo. A gente já colocou aí, né? O semáforo, por exemplo, não tem nenhuma interação. E o ora porque poda uma árvore, até como é uma interrogação, ele está fazendo uma pergunta que pode chamar o leitor para interagir. Mas só para lembrar que lá no enunciado, ele fala sobre os 2 segmentos mostrarem interação. 2 segmentos, e esses 2 segmentos mostrarem interação, só existiu na letra B de bola. Nessa letra A que está aqui, ó, de novo, não tem nada a ver com a chuva, não tem qualquer interação, mas no próximo, que infelizmente eu não coloquei aqui, eu esqueci, é aquela passagem, então, tudo culpa da chuva, certo? Na segunda existe a interação, na primeira não. E justamente na letra B, aparece ela novamente, que é a interação, e a próxima que também traz uma interação. Perfeito, meus amigos? Tranquilos? Vamos lá, galera, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 9. Uma questão que fala sobre o emprego do porquê. Observe aqui. Ora, por que não podam as árvores? Porque é preciso uma autorização formal da prefeitura. Nesse segmento do texto, há uma diferente e correta grafia do vocábulo por quê, né? Resumo da história. Ali foi usado de forma correta o emprego do porquê. Ele quer que você marque uma opção em que essa forma de construção do porquê, ela foi feita de maneira inadequada. E aí vamos dar uma olhadinha lá.
não se sabe bem o porquê de chover. Aí este o que aparece aqui, ele é um artigo, beleza? Lindo! E toda vez que você tem um artigo, o artigo tem que ser ligado a um substantivo. E a grafia do porquê substantivo é justamente esta, junta com acento, como vocês aqui estão vendo. Na próxima, quando a gente fala, eu quero saber por que motivo os governos não atuam eficientemente, queria saber por quê. Você tem uma ideia interrogativa. Aqui você tem uma frase que está na interrogativa indireta. E justamente por esse motivo, o porquê foi usado de forma separada. O porquê que aparece em frases interrogativas, ele vai ser grafado de forma separada. Início de frase sem acento, no meio de frase sem acento e no fim de frase com acento. Seja a interrogativa direta ou indireta. Se eu dissesse assim, por que você não veio? Essa frase é uma interrogativa direta, em que eu, que sou o emissor, falo direto com você, que é o receptor. Por que você não veio? É uma frase interrogativa? É. Então, por que vai ser usado de forma separada. E por ser no início de frase, sem acento. Se eu disser, queria saber por quê, eu também tenho esse porquê sendo separado. E vai ser também sem acento por ser usado no meio de frase. E aí, neste caso, para você confirmar, galera, você pode inserir, e aqui vem uma dica, por que motivo, queria saber por que motivo, queria saber por que razão os governos não atuam. Sempre que você puder inserir a ideia de motivo ou de razão após o porquê, é lógico, sendo coerente, né? O cara chega aqui e fala assim, não se sabe bem o porquê motivo de chover. Se o cara ficar forçando a barra, ele vai fazer merda, vai dizer que pode, mas é óbvio que não tem o menor sentido. Agora, quando você fala, queria saber por que motivo, a frase tem sentido e por esse motivo, neste caso aqui, ele vai ser separado.